Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro de tudo, quero te agradecer a tua disponibilidade de um sábado aí à tarde poder compartilhar com a gente teu conhecimento, tudo que está rolando aí no Magalu nesse período. Bacana, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Espero que o papo seja produtivo. Vamos lá. E quando a gente fez o convite para o Luiz Felipe, a ideia é que a gente venha dialogar agora nessa 30, 40 minutos para entender o que eles estão fazendo lá no Magalu, quais que estão sendo as iniciativas. E pensando nisso, Luiz, conta para a gente um pouquinho assim, o que as práticas mesmo que o RH, que vocês estão adotando desde que a pandemia chegou. Legal. Tem sido um momento de muito desafio, acho, para todas as organizações, não só para o Magalu. A gente já está há 4 meses, né, nesse período de pandemia e tendo que se reinventar como organização e como RH. O que a gente fez, Mariana, foi lá no início, a gente também tem uma questão de cultura muito forte, né? O nosso primeiro valor é gente que gosta de gente. Então, a primeira decisão que a gente tomou lá atrás, isso antes dos decretos, antes das leis, né, de fechamento do varejo, enfim, do comércio, a gente já tomou a decisão de fechar as lojas, as 1.250 lojas, isso lá no início da pandemia. E a nossa ação como RH foi colocar todo mundo de home office, né, porque precisava ser feito naquele momento, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava apoiar os nossos colaboradores. Então, a gente entendeu como RH que a gente precisava acolher esses colaboradores que estavam passando por um momento, como todos nós passamos, de muita ansiedade, muita angústia, muito medo do que viria a acontecer. Então, nossa principal ação foi, a gente criou uma campanha que chama Campanha Tamo Junto Magalu, que a gente trabalhou 3 pilares, né, dentro dessa campanha. O primeiro era a parte de educação financeira, porque a gente entendia que as pessoas passariam por momentos que elas precisavam ser mais austeras em relação a gastos. A gente fez todo o processo, por exemplo, de antecipação de 13º, de férias, mas a gente sabia que numa nova dinâmica de trabalho, inclusive em relação a como é que você come, como é que você se alimenta, o que você gasta, isso poderia levar a um endividamento dos nossos colaboradores. Então, a gente trabalhou com esse foco de educar financeiramente, a gente fez uma parceria com a Natália Arcuri do Me Poupe para trabalhar com o colaborador, foi bem interessante. Então, a gente fazia, assim, alguns jogos, né, perguntando como é que as pessoas estavam fazendo compras, como é que elas estavam controlando as despesas de casa. E aí ela dava muitas dicas, assim, de com R$100 você conseguia fazer as compras da semana, procurando, entendendo agora o que tem os aplicativos online e como você navegar neles. Então a gente começou por aí e a gente passou também para uma parte de saúde física e emocional, que a gente entendia que era uma parte muito importante. Então, desde atividade física, então hoje a gente faz mindfulness de manhã, através do nosso workplace a gente tem aulas de yoga, de mindfulness, de meditação. Então, a gente entende que é uma prática que eu preciso levar para esse colaborador. Até a atividade física mesmo. A gente fez um campeonato interno, então as pessoas podiam fazer as aulas dentro da sua casa, desafiar os outros. E a parte mental, a gente trouxe psicólogos, psiquiatras, até nutricionista para conversar com esse colaborador e fazer com que ele entenda que era natural tudo aquilo que ele estava sentindo, que era normal. E aí a gente trouxe também algumas dicas, né, para momentos de maior aí angústia, ansiedade, o que eu poderia estar fazendo frente ao que eu estava vivendo. Então, a gente começou a acolher nesse sentido e dar alguma ferramenta para o colaborador atravessar esse momento da melhor maneira possível. Né? Realmente é focado no valor, como você falou, gente que gosta de gente, pessoas em primeiro lugar, acho que eu li também algo relacionado a esse valor. E está aí na prática, como colocar o valor na prática, como está linkado. Exatamente. E Luiz, e como que vocês fizeram também para manter o engajamento? Estão dando todo esse, considerando esses 3 pilares do cuidado com as pessoas, e o que vocês fizeram também para engajá-las? Para manter o engajamento? Mariana, essa é uma pergunta boa. A gente, inclusive, começou a ter a prática da pesquisa de pulso. A gente tinha uma pesquisa grande de clima com a GPTW, né? Mas a gente entendia que eu precisava ter dados muito em tempo real. Então, a gente fez uma pesquisa de pulso mensal, desde que começou a pandemia. Até para a gente escutar o colaborador, e eu acho que um dos segredos do nosso engajamento é que a gente escuta muito o colaborador.
Então, a tomada de decisão, por exemplo, agora, que a gente ainda não tem consolidada a volta aos escritórios, por exemplo, e eu tenho muita gente em escritório, eu não estou tomando a decisão, nem o CEO da empresa, sem ouvir as pessoas. Então, eu já fiz 3 vezes a mesma pesquisa para você ter uma ideia se as pessoas estão se sentindo seguras para ir trabalhar. E a partir dessa resposta é que a gente toma as decisões. A mesma coisa aconteceu com a loja física. A loja física, a pesquisa de pulso, ela pergunta para o colaborador se ele está se sentindo seguro na loja e se não, por que ele não está se sentindo seguro. E aí ele pode escrever lá, protocolo de saúde pode melhorar ou coisas assim. E eu pergunto se ele acha que o cliente está se sentindo seguro também. Eu quero Vai até a frente. Vai até a frente. Então, eu quero entender se o que eu tenho feito como organização está protegendo o meu cliente também. Então, a gente escuta muito esses colaboradores e as decisões, elas são muito democráticas nesse sentido, né? A gente não faz nada top-down. E eu acho que as pessoas percebem, Mariana, que o nosso discurso ele está muito atrelado à prática. Então, é walk the talk o dia inteiro, assim. Então, o que vocês escutam da Luísa Helena ou do Fred é o que a gente pratica internamente. Então, o cuidado que a gente tem com cada um dos colaboradores, então, todo o protocolo de saúde, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de sintoma, a gente acompanhou de perto, o Fred sabe o nome da pessoa, o nome da família, e eu vi um cuidado assim, que eu nunca tinha visto em outras organizações, é um cuidado muito no detalhe, né? Então, é genuíno, tu percebe isso que realmente é muito genuíno, e acho que é muito autêntico e coerente, Mariana. Eu tenho falado bastante disso, assim, a cultura da organização, ela precisa ser coerente. Então, a gente tem os valores, a gente fala disso tudo, mas nesse momento de crise é que você toma as decisões e ou reforça o que você está dizendo, ou você acaba desconstruindo, né? E o que a gente faz como organização é tomar todas as decisões baseadas nisso. Então, de novo, fechar a loja impacta o nosso resultado financeiro. Mas se a gente preza pelo colaborador, é o certo a fazer. Então, quando você tem dúvida... na balança. Exatamente. Você olha o valor e você sabe o que você tem que fazer. Então, eu acho que isso tudo leva ao engajamento. Com certeza. Aqui a gente fala, né, que uma das melhores práticas de engajar é ter a equipe junto na tomada de decisão, e você falou, né, construindo de maneira democrática aí as decisões. Exatamente. E Luiz, e me conta com relação às lideranças, como é que está esse preparo também, quais são as práticas com os líderes do Magalu? Legal, para a gente a liderança ela é fundamental, né, Mariana? A gente vem falando que antes mesmo da pandemia, o que se esperava do líder estava mudando muito, muito rapidamente, né? A gente já tinha um movimento de passar de um líder mais de comando e controle, de microgerenciamento nos últimos anos, para um líder muito mais colaborativo. E agora eu acho que o que está fazendo a diferença no Magazine, a gente inclusive está fazendo um programa de desenvolvimento de líder focado em três habilidades, assim a gente pode dizer. A primeira é autoconhecimento. Então, se entenda agora, exatamente, entenda o que você está passando e separe o que é seu e o que é da tua equipe. Porque se eu não, a gente fala muito da máscara de oxigênio para o líder aqui, se eu não colocar primeiro em mim, nesse momento, não vai resolver. Eu não consigo cuidar dos outros enquanto eu não cuidar de mim mesmo. O segundo pilar conectando com isso a inteligência emocional, né? Então, como é que o líder hoje, ele para a gente tem que se mostrar vulnerável. Então a gente tem falado muito até do conceito da Brené Brown, né, que a gente acha fantástico, o livro lá, o Coragem para Liderar, é algo que inspira a gente nesse desenho de programa de liderança, e ao mesmo tempo, nessa vulnerabilidade, a gente tem explicado para o gestor que é ok ele não ter todas as respostas nesse momento. Não, a gente precisa desconstruir aquele mito que existia, que eu sou o líder desse time, eu tenho todas as respostas, eu não preciso te escutar, eu sei melhor do que vocês. E eu acho que a gente deu o tom de uma maneira muito assertiva. Eu lembro na primeira semana que a gente estava na pandemia, o Fred, o CEO, fez uma live, e aquela primeira semana ninguém sabia muito o que era, né? Quanto tempo ia durar. Exatamente. E ele fez um discurso muito, acho que muito acertado, no sentido de para a organização toda, 35 mil colaboradores vendo ele apresentando, ele falou, olha, eu vou fazer o meu melhor no período que está por vir, eu vou errar, eu já peço desculpa para vocês, porque eu vou errar, porque ninguém tem todas essas respostas, mas eu posso prometer para vocês que eu vou fazer o meu melhor. Então, esse tom de discurso é o que eu preciso internamente para o líder entender
que ele deve ser vulnerável, que ele deve acolher, que ele deve criar uma segurança psicológica para os colaboradores, que as respostas que a gente precisa hoje encontrar, elas vão vir de todos os lugares, e a gente não pode simplesmente usar essa posição que eu tenho de liderança para impor, sendo que as respostas não estão prontas. Então, a gente está indo muito nessa linha, e como conecta muito com a nossa cultura, tem feito muito sentido internamente. Bacana. E o que com relação ao futuro do trabalho, Luiz, o que hoje tu tá, quando a gente fala do novo líder, eu até conversei contigo, né, que foi provocativo no sentido assim, será que realmente demandamos aí novas habilidades do que está por vir ou não, né, e olhando para isso, o que tu poderia compartilhar com a gente, olhando lá para frente? Eu acho que assim, muita coisa vai mudar em termos de habilidades necessárias, né? Eu já tenho visto isso acontecer bastante no Magazine. Então, para mim, a primeira questão que fica muito claro é o quão curioso o profissional é. Eu acho que isso é o que vai mais impactar hoje. Então, os silos que existiam. Então, se você pensar, por exemplo, a estrutura organizacional que existia no Magazine, ela provavelmente vai ser revista, porque as prioridades que eu tinha lá atrás, elas mudaram completamente. Então, se você pegar, mesmo dentro do RH, você pega as áreas de saúde e segurança, que antes elas trabalhavam muito, acho que muito escondidas, porque a saúde e segurança não era tão estratégica, né? Você tinha um trabalho muito importante, fundamental para todas as organizações, mas ninguém falava. Hoje, saúde e segurança é a minha principal área. Então, quem não souber falar de saúde e segurança, de protocolo, quem não estiver estudando, por exemplo, entendendo o que vai ser essa volta ao que a gente está chamando de novo normal, né? Uhum. Eu estou tendo, por exemplo, que estudar como que a gente hoje monta um restaurante pós-pandemia. Eu não tinha ideia. Então, estou tentando entender o que é um comportamento do colaborador dentro do restaurante que possa ser seguro. Mas isso parte muito da curiosidade que eu tenho de ir atrás e antever o conhecimento que eu vou precisar lá na frente. Então, mesmo dentro do protocolo de saúde e segurança, a gente, por exemplo, entende que as áreas hoje no Magazine de comércio eletrônico expandiram muito, porque a gente teve uma migração da compra física para online. Sim. O comportamento do consumidor, ele se alterou por completo, não tem mais a lógica que existia, né? Você clica num produto e aí você tem 80% de chance de clicar naquele outro. Isso se rompeu, porque você compra quase tudo hoje online. Então, até essa curiosidade de entender o que está acontecendo no e-com, para que eu possa ajudar com uma estratégia melhor de pessoas, vai fazer a diferença. Então, eu preciso romper um pouco esses silos, né? Eu sou o RH, ou eu sou... Exatamente, eu cuido desse pedacinho aqui, mas não faço mais nada além disso. Isso não vai existir mais, porque as empresas vão ter que fazer mais com menos, né, Mariana? Não vai ter jeito. Sim. E o profissional precisa entender o que mais eu posso contribuir, o que mais eu posso aprender, até para eu ter mais possibilidades de jogar em várias áreas aí do campo, fazendo uma analogia aí com o futebol. É o que a gente vai buscar hoje no profissional, né? Vamos para frente. Bom. E Luiz, com relação às lideranças também, se tu pudesse deixar aí 3, já vou abrir para as perguntas, se pudesse deixar aí 3, olhando para o futuro do trabalho, olhando para o que o Magazine está fazendo nesse momento, o que está demandando das lideranças, o que poderia deixar, assim, de pontos de atenção para os líderes que estão nos ouvindo, prestar atenção no quê? Eu falaria assim, o primeiro são essas construções de vínculos agora com as pessoas. Eu vejo que já era muito necessário, o que eu estou falando qual é o tipo de relação que vocês têm com as suas equipes. Se elas são uma relação mais transacional, quer dizer, estou liderando esse time aqui, é passageiro, depois eu vou liderar outro time, não me importa muito quem são essas pessoas, você tem uma grande chance de fracassar. Porque esses vínculos, eles vão fundamentalmente definir se você vai ter sucesso ou não. Porque as pessoas engajadas, elas sentem esse vínculo. Como eu comentei, a segurança psicológica. Nesse momento de eu me abrir com o meu gestor e falar, não estou bem, estou inseguro, estou com medo, o que eu posso melhorar no meu engajamento, o que eu posso fazer de melhor. Então, esse canal de comunicação, até mesmo porque a gente está à distância, ele é fundamental. Né? As pessoas precisam se sentir parte do todo. Então, eu falo sempre para investir nessa relação. Inclusive,
a gente está acabando de fazer aí uma onda de feedbacks, a gente faz o feedback em tempo real, mas a gente tem um período do ano que eu paro para consolidar todo o feedback. E eu falo para o gestor, se você não tiver um vínculo bom, o feedback não vai ser bom, as pessoas não vão te escutar. Não é só sentar e falar o que não está indo bem ou o que está indo bem. É essa construção que você tem durante todo o ano. É a relação, e que só consolida ali, o feedback é uma forma mais. Exatamente. É esse interesse genuíno que a gente precisa ter com as pessoas, né? Eu preciso Sim. conhecer exatamente quem são, o que elas estão passando, quem é a família dessa pessoa. E às vezes os líderes, eles confundem falando, Luiz, mas eu trabalho tanto, que horas que você acha que eu vou fazer isso? Mas é um mito também, porque assim, você leva 2 minutos. Luiz, como é que você tá? Como é que tá tua esposa, teus filhos? Como é que vocês estão? Vocês estão em São Paulo, não estão? Estão em outra região? Como é que tá aí? Isso leva 5 minutos. E a gente, às vezes, fala, não, mas eu não tenho tempo de criar esses vínculos. Isso E eu aí, ouço muito dos gestores. Ah, Mari, não, mas daí fica na técnica, não fica... Eu estou aqui montando relatórios, estou aqui envolvido, e que é um passo, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental, e, de novo, essa questão da vulnerabilidade, eu acho que eu bato na tecla de novo, porque a gente precisa efetivamente agora entender que eu sou parte da equipe como gestor e eu vou ter muito mais contribuição e respostas para o que a gente está vivendo se eu tornar essa equipe colaborativa. A gente, no Magazine, criou, para dar um exemplo prático, comitês de crise. Então, a gente desconstruiu a estrutura organizacional por um período de tempo. E aí eu tenho lá um comitê, que é o Comitê do Novo Normal, que a gente está discutindo novas práticas de trabalho, como é que eu mantenho a cultura viva nesse momento que está todo mundo distante. Dentro desse comitê, eu tenho pessoas de todos os níveis, todos os cargos, todas as áreas, e todo mundo tem a voz igual. Assim, a ideia que vai surgir não vai ser só minha, eu não posso ser eu o oráculo da verdade como gestor, né? Então, quanto mais eu tiver essa participação, quanto mais eu der voz para as pessoas e eu me colocar como não tenho todas as respostas nesse momento e eu preciso de ajuda de um time, mais forte esse grupo vai ser. Vai ser. Então, a construção do vínculo. Tem algum outro ponto que tu traria para os líderes que estão nos ouvindo? O que eles precisam fazer, ou dentro do teu ponto de vista? Eu acho que, além desses 2 pontos, eu falaria bastante desse autoconhecimento. Para a gente tem feito muita diferença fazer com que o gestor comece a olhar um pouco mais para ele. Então, a gente também, por muito tempo, não fez esse trabalho. O que a gente fez, e eu vi muito isso acontecer, a gente fazia assessments de habilidades, né? Então, lá, 360, e eu acho fundamental, eu gosto da prática. Mas a gente nunca convidou exatamente o gestor a olhar para dentro e entender crenças limitantes, crenças possibilitadoras, gatilhos mentais. O que faz hoje você, de repente, ficar frustrado? O que te motiva como gestor? Aonde você quer chegar? Qual é a tua missão, teu propósito, né? Essas perguntas, elas ficavam, de novo, muito mais na área do RH e parecia conversa de psicólogo, né? Eu sou psicólogo, posso fazer a própria autopiada, mas a gente está vendo que isso, na prática, faz muita diferença. Se o gestor não se entender nesse momento, e a gente sabe que está todo mundo vivendo desafio com a família, desafio no emprego, desafio que trazem medos, né, das pessoas. Então, se o gestor ele não se olhar hoje como um indivíduo, ele não vai conseguir liderar, porque vai ter muita projeção. Quer dizer, a minha frustração eu posso jogar na minha equipe, ou a minha explosão de frustração pode impactar a maneira que eu estou contribuindo. Então, é muito importante esse olhar para dentro. A gente tem feito muito exercício com os gestores, e aí, MBTI, Roda da Vida, Ikigai, tudo que você imagina para ajudar ele a se entender nesse momento. Então, e eu acho que isso tem feito a diferença. São pontos que a gente acabou, eu acho que, trabalhando pouco na jornada do líder, né? Sim. E, Luiz, e trazendo, porque eu também percebo que você me falou, assim, quando eu estou fazendo mentorias para gestores, diretores, enfim, Mari, eu não tenho tempo de olhar para a equipe, eu não tenho tempo de olhar para as pessoas. Então, realmente, sendo uma quebra de paradigma, de atuação do líder, mas onde que eu quero chegar com a pergunta olhando todo esse investimento que hoje o Magazine faz nas pessoas, investimento, os programas e essa
construção de vínculos, cuidar das pessoas, e ao mesmo tempo olhando para o mercado financeiro e vendo que as ações hoje do Magazine, para quem acompanha ali, foram uma das ações que menos tiveram impacto em março, e depois elas foram ações que só foram subindo. Qualquer correlação hoje que tu vê que cuidar das pessoas pode trazer esse resultado? Eu acho que assim o valor das ações, né, tendo crescido tanto, como você comentou bem, ela é uma consequência das nossas ações. E eu acho que por ser uma consequência é que o resultado tem sido tão bom. Então, quando a gente tomou todas as decisões que a gente tomou, ela nunca foi colocada como o que a gente vai fazer para aumentar o valor das nossas ações de mercado, ou para evitar que elas despenquem, porque ela teve uma queda no início, né? Acho que todas as empresas, todas as empresas lá em março tiveram uma queda, a gente, claro que acompanha isso, mas eu acho que a maneira que você coloca até o direcionamento para a empresa muda para quem escuta. Então, o que eu vou fazer para aumentar o valor da ação da minha empresa? É diferente do que eu vou fazer hoje como uma empresa que tem uma responsabilidade social nesse momento, e o que eu vou fazer como uma empresa que tem responsabilidade com seus colaboradores. Então, dependendo do teu propósito no período, eu acho que vai ter um resultado. A gente, em nenhum momento, a gente acompanha o valor das ações, mas em nenhum momento a gente foi lá e falou, o que a gente vai... Se eu fizer isso, eu vou ter um aumento de valor de ação. Até, assim, o nosso carro-chefe nesse momento, que é o parceiro Magalu, e aí contando super rápido para vocês, a gente entendeu que a plataforma de marketplace do Magazine poderia absorver vendedores autônomos que perderam emprego, não no Magazine, porque a gente aderiu ao Não Demita, mas a gente sabia que ia ter muito vendedor autônomo no mercado que perderia o emprego. E o varejista que estava com o estoque fechado, essas duas populações, elas puderam entrar na nossa plataforma e vender os seus produtos lá. E aí passavam por um treinamento de como vender, meios de pagamento, como é que você cria a sua loja online. Eram muitos varejistas que nunca venderam online e que provavelmente faliriam, porque não teriam outra maneira de continuar vendendo. Sim. Quando a gente fez o projeto e a gente investiu tudo nisso, eu lembro que os porquês eram porque a gente tem uma responsabilidade social e a gente pode fazer algo a respeito. Claro que o parceiro Magalu vai gerar resultado financeiro, a gente esperava isso, mas o porquê essencial era o que o Magazine hoje, como uma empresa que tem uma estabilidade um pouco maior, se comparado com... eu não estou falando só de competidor, mas eu estou falando de empresas que talvez não tivessem um caixa tão forte, o que a gente pode fazer para ajudar? Então a gente começou a trazer, e hoje a gente tem 350 mil quase pessoas vendendo lá. Então a gente recebe comentários assim, e aí espontâneos de pessoas. A gente tem um senhor que vende produtos geriátricos que ia falir, e aí a gente conseguiu alavancar as vendas dele. A gente está fazendo lives agora toda quinta para alguns pequenos comerciantes. Então a gente fez produtos veganos essa semana, a gente já fez de produtores de café que não vendiam online e passaram a depender daquela plataforma como sustento, né, do próprio negócio. Então, eu acho que os porquês do que você está fazendo, eles refletem no valor de ação, mas você não pode começar por isso, porque eu acho que aí você distorce, né? Sim, o Simon Sinek, ele traz muito disso no livro dele, quando a gente olha para as pessoas e não para os acionistas, o impacto. Exatamente. O que aconteceu aí? A gente, inclusive, o Fred, né? Isso foi antes de eu entrar na empresa. Ele se inspirou no Golden Circle do Simon Sinek para definir o propósito do Magazine. Inclusive, a gente usa para explicar para as pessoas que o nosso propósito é digitalizar o Brasil. E aí, quando a gente fala de digitalizar o Brasil, ele é muito maior do que só o acesso, né? Tem a parte do acesso, porque tem muita gente ainda que até então não comprava online, não sabia fazer, não tem acesso à internet, a smartphone, mas ao mesmo tempo a gente também se preocupa em desenvolver economicamente as regiões que a gente vai abrir loja. Não é simplesmente ir lá e colocar uma loja e vou lucrar lá, ou eu vou só abrir novos empregos, é muito maior do que isso. Então o Magazine tem essa preocupação também. Então eu acho que a gente se baseou muito no Simon para definir isso. E para mim está muito claro, fica muito claro para quem está de fora. Que legal. Pessoal, a gente está aí, vou abrir agora para as perguntas. Quem gostaria de algum tema em que gostaria que a gente falasse um pouco mais, de aprofundar?
Enquanto o pessoal ali vai... Escreve, Luiz. Eu tava tentando ver aqui até o bate-papo. Tem uma pergunta da Luísa, ó. A Luísa é um nome bom para a gente escolher Ai, aqui. obrigada, Luiz. Eu não vi aqui. Mas até onde se envolver nesse relacionamento com o líder? Qual é o limite? Essa questão que eu entendo que é perguntada à família. Uhum. Eu acho que isso também é um mito que a gente vem construindo, ainda bem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu escutava muito assim, não se envolva com a tua equipe. Mantenha uma distância, porque quando você tiver que dar um feedback é mais difícil, você vai confundir a relação. Eu acho que a gente já avançou muito, até como cabeça nessa relação. Eu acho que você pode ter um envolvimento até de conhecer a família, de entender quem são as pessoas. Tem um livro que para mim é muito bacana, chama Empatia Assertiva. Saiu no Brasil como Empatia Assertiva, da Kim Scott. Em inglês é Radical Candor. E ela fala exatamente que você precisa construir essa relação genuína, e a partir do momento que a pessoa entende que você realmente está preocupada com ela, com o bem-estar dela, qualquer tipo de feedback, mesmo que seja o mais duro, e aí duro eu falo no sentido construtivo, que vai tirar da zona de conforto, vai ser bem-vindo, porque aquela pessoa, ela percebe que o que você está fazendo é para o bem dela, mas ela parte da construção da relação, que ela traz na teoria, que eu vejo na prática, é se eu chego e não construo essa relação, eu vou ter um problema. Então, hoje eu vejo que o gestor ele precisa muito avaliar a maturidade da equipe. Eu acho que você pode encontrar uma equipe que é um pouco mais júnior e que vai confundir os papéis. Então, eu posso ser amigo dos meus liderados desde que eles saibam que vai chegar uma hora que eu vou separar as coisas. Agora, você pode ter uma equipe que é mais júnior que vai ter dificuldade de entender isso. Mas hoje eu vejo que se você estabelecer claramente os acordos, a gente vai fazer um happy hour, eu vou falar com vocês de outras coisas, eu vou falar da minha família, a gente pode sair para jantar, não tem problema nenhum, mas vai chegar uma hora no trabalho que o papel ele é outro, né? Eu continuo sendo seu amigo, eu continuo genuinamente me preocupando com você, mas a gente vai ter conversas um pouco mais difíceis. Então, se você consegue ter esse tipo de relacionamento, é isso que eu posso te oferecer como gestor. Se não, se ficar muito complicado, porque aí a pessoa pode ter N questões e não consegue desvincular um papel do outro, aí a gente passa para ter uma relação um pouco mais distante. Mas quando eu digo um pouco mais distante, nada impede de que eu pergunte como é que a pessoa está, como é que estão as coisas em casa. De novo, isso é o mínimo que eu posso fazer na construção de relação. Sim, é uma quebra de paradigma do que a gente ouvia do que Exatamente. deveria ser, né? O líder deve, aquelas crenças que Exatamente. muitas vezes limitam a nossa atuação, né? Isso mesmo. E mais alguma pergunta, pessoal? Aqui o Alessandro, ele trouxe, o engajamento hoje pode ser descrito como uma questão de alma / coração. Estaria errado dizer que hoje a técnica de liderança é mais um uso inteligente dos sentimentos? Eu acho que sim, assim, eu vejo assim, o líder que ele é o diferenciado nesse momento, se você pegar gestores que estão liderando grandes organizações, o que mais é preciso é a inteligência emocional, o que mais é preciso é você, por exemplo, eu falo bastante para os gestores, o quão rápido eu me recupero da frustração é o quanto sucesso eu vou ter nos meus desafios. Então, eu tenho falado bastante para eles, as frustrações que a gente está vivendo nesse momento, os desafios, as mudanças, não vai parar. Elas não vão acabar em dezembro. A gente, às vezes, tem essa ilusão de que, não, o cenário, a gente até critica um pouco, o novo normal não é o que existia. Não tem mais, né? Então, a gente precisa só se despegar um pouco do que existia. Então, as frustrações e as mudanças, elas vão continuar muito constantes, né? A capacidade do gestor de entender que, poxa, eu tentei uma coisa, mas não deu certo, ou eu fiz um projeto, mas o cenário mudou completamente. Como é que eu me recupero disso? Como é que disso eu faço um aprendizado para que eu melhore na próxima? É esse líder que vai ter sucesso. É o que líder consegue lidar com a frustração, que não se abate e que passa pelo ciclo, né, Mariana? O que a gente está falando é assim, não é também, eu não me abalo com nada, né? Aí você volta a ser o mito do super-herói. Eu me abalo, eu sempre me abalo. Sim. Mas é a velocidade que eu tenho de entender o que aconteceu, ver aonde eu errei, o que eu posso fazer para melhorar e voltar com a mesma energia, com uma maior energia para fazer acontecer. Então, é esse ciclo
que eu acho que vai diferenciar o líder que vai ter mais sucesso daqui para frente. Bom. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar para o Luiz? Para uma empresa pequena que está em casa, quais ações de gestão podem trazer mais impacto para os colaboradores? Eu acho que tem muita coisa que independe de tamanho. É claro que muda um pouco a complexidade, mas mesmo dentro de casa, uma empresa melhor, familiar, não sei exatamente qual é o contexto, mas o primeiro passo para mim é definir muito claro quais são os papéis e responsabilidades, acordos, né? O acordo claro dessa empresa. De novo, eu bato muito na tecla de se todo mundo está entendendo o que é esperado de cada um. Assim, a gente tem uma dificuldade em grandes e pequenas empresas de ter conversas honestas, né? A gente não fala as coisas, ou a gente parte do princípio que a pessoa já entendeu, que está claro, e que se ela não está produzindo daquela maneira é porque ela não tem competência necessária. E aí, muitas vezes, quando a gente vai investigar, é uma questão de falta de comunicação. Então, numa empresa menor, e ainda nesse sentido dentro de casa, é ainda mais importante que essas conversas elas aconteçam com frequência. E aí eu falo bastante, porque eu conheço empresas que são familiares, é preciso deixar muito claro papel, né, e o que é profissional, o que é pessoal. Eu não estou falando dos vínculos, estou falando de não criar os vínculos, pelo contrário. Você pode criar os vínculos, mas fazer com que exista uma separação de ambiente profissional, e que a gente está aqui para o propósito da organização, seja pequena ou grande, e não deixar essas questões se misturarem tanto, né? Então, eu acho que... E o engajamento, ele acontece da mesma maneira. É importante que as pessoas também entendam que, nesse período, você precisa ter ambientes de descontração das empresas pequenas e grandes. A gente, por exemplo, ontem mesmo a gente fez uma festa julina para o nosso time. E às vezes é uma ação muito simples. A gente chamou uma dupla sertaneja, um sanfoneiro, que foi muito bacana. E a gente conectou todo mundo, vestido, e ficamos 2 horas no final do dia falando de coisas, do que estava acontecendo. As pessoas trouxeram os filhos, os cachorros, e aquilo é um momento de descontração. De novo, leva 2 horas, não é que a gente faz toda semana, mas a gente tenta ter esse momento. E isso vai também criando uma válvula de escape para o momento que as pessoas estão vivendo. Então, isso também pode ser feito como estratégia de engajamento. Bom. Isso aí. Luiz, nosso horário, infelizmente, a nossa hora aí do evento finalizou. Passou rápido. Foi uma maratona aí. Eu queria muito, novamente, te agradecer a tua disponibilidade. Foi muito... Obrigado, eu que agradeço. A troca foi muito rica. E... quem sabe a gente se vê aí em breve, né? Claro, não, conta comigo. Prazer estar aqui com vocês. O que vocês também precisarem, eu estou no LinkedIn, acho que é a ferramenta de mais fácil acesso para mim. Precisarem de qualquer recomendação, dúvida, ou quiserem conversar com o time também do Magazine, a gente está super aberto aí a trocar. Acho que é um momento de união e parabenizo vocês pela iniciativa. Acho que a gente precisa realmente aproveitar esse momento para trocar mais, aprender mais um com o outro. E olhar o mundo como todos estamos no mesmo barco, né? Se a gente não se ajudar nesse momento, acho que a gente não vai ter aprendido muito do que tem acontecido. É isso aí, esse é um dos propósitos, se olhar enquanto gestor e entender que está tudo bem, mostrar a vulnerabilidade, que está tudo bem, não ter as respostas para tudo. Essa que é a ideia mesmo, para a gente se apoiar emocionalmente.